Oi, 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 gente, bom dia! Mais um dia lindo diante de nós, um domingo maravilhoso diante de nós. E aí, como é que você tá? Como foi a semana que se encerrou ontem? O que você espera para essa semana que se inicia hoje? Quais são seus planos para essa semana? Espero que sejam planos maravilhosos, que você se reencontre cada dia mais, que você sonhe e realize muito mais. Vamos lá para a nossa live, despertar o poder de ser você. Hoje, domingo, 6h13 da manhã, agora já 6h14, o nosso café para despertar o poder de ser quem a gente é. E hoje eu vou trazer um tema muito bacana. Hoje o nosso encontro é para despertar algo lindo, uma lembrança bem bacana. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Paula Sabrina, sou pedagoga, sou analista corporal, neuropsicopedagoga e também especialista em psicologia positiva. Vamos lá? Então hoje quero trazer a lembrança, a sua lembrança, a menina que existe aí dentro de você. Aquela menina que sonhava, que acreditava, que ria de tudo, que ria com muita facilidade, que era cheia de fé, cheia de sonhos. Uma menina que acreditava em si. Uma menina que tinha fé em si, na vida e em Deus. Quero te convidar a fazer o caminho de volta no tempo. Vamos fazer uma máquina do tempo? Mas nós vamos voltar com muito amor para resgatar a leveza e a coragem que havia lá naquela menina e que a vida adulta às vezes nos fez esquecer que ali havia leveza, havia fé, havia coragem. Vamos lá? Quando você pensa em você aos 15 anos de idade, o que vem à sua mente? O que te fazia feliz naquela época? Eu posso dizer que eu pensava, quando eu penso em mim, eu lembro quanto eu amava dançar e amava estar com a minha família. Tem mais coisa. Com o tempo, fomos assumindo papéis e responsabilidades. E com isso vieram dores, decepções. Fomos perdendo a conexão com a nossa essência. E junto com ela, a fé em nós mesmos. E com isso a gente travou. Bom dia, Denilce. Hoje a gente vai resgatar lembranças lá dos nossos 15 anos. Quantas vezes você duvidou da mulher que você é hoje? Quantas vezes esqueceu que Deus te fez única, com dons, talentos e sonhos específicos? A menina de 15 anos que a gente foi, acreditava que tudo era possível. Hoje talvez você precise lembrar disso com o coração de uma mulher cheia de fé, e a fé de uma filha que é amada por Deus. Então vamos lá? A gente vai fazer um exercício bem rapidinho para a gente resgatar aquela menina, os sonhos que ela tinha. Vamos lá? Então eu quero que você respire fundo, bem fundo, conte até 4, puxando o ar, e solte até 6, bem devagar.
E aí você vai se imaginar lá com seus 15 anos. Como você era? Você lembra como era o seu cabelo? Qual era a sua roupa predileta? Onde você estava? Que música tocava? O que te fazia sentir viva? Observe o seu olhar, cheio de esperança, de curiosidade e fé. Agora você vai se imaginar se aproximando dessa menina de 15 anos. Veja como ela olha com amor e diz a ela. Olha o que ela diz a você, na verdade. Ei, eu ainda estou aqui. Eu nunca deixei de acreditar em você. E talvez nesse instante você sinta a presença de Deus te lembrando. Eu plantei essa menina dentro de você. Eu não te dei sonhos. Eu te dei sonhos e eles ainda são possíveis. Você consegue se lembrar os sonhos que você tinha nessa época? Respira fundo agora e permita-se sentir. Essa menina é sua força, é sua criatividade, é sua pureza. E a fé é o fio que reconecta você a ela e a Deus. Eu fiz esse exercício e quando eu fiz eu até me emocionei, porque os meus 15 anos, apesar de terem sido anos, foi um ano muito turbulento na minha vida e muito cheio de mudanças. Foi o ano em que eu me mudei de Brasília para Minas. E a diferença cultural foi muito difícil para mim. Eu demorei muito a me adaptar. E as pessoas em Minas a me aceitar da forma que eu era. Mas eu era uma menina cheia de sonhos. E dentro desses sonhos havia o sonho de ser dentista. Mas vocês lembram que em outra live eu comentei com vocês que foi na live de crenças, que eu havia escutado que eu era burra e que eu não ia dar conta de fazer, de ser muita coisa. Mas lá dentro de mim, nos meus 15 anos, eu acreditava que eu poderia, com os meus conhecimentos, talvez em odontologia, transformar a vida das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por sorrisos. E lá naquela época, eu entendia que se eu fizesse odontologia, eu poderia ajudar muitas pessoas a ter um sorriso bonito, né? Bonito e saudável. Mas, como eu disse anteriormente aqui na live, eu fui assumindo responsabilidades com aquela idade que não eram próprias para mim. E por causa de crenças que eu adquiri, eu não fui atrás desse sonho. E eu sufoquei este sonho de ser dentista. Eu até, assim, na verdade, hoje eu não creio que eu deveria fazer uma faculdade de odontologia, porque na vida adulta foi me mostrando que há outras formas de eu fazer as pessoas sorrirem. E hoje eu acredito firmemente que quando a pessoa se conecta a ela mesma e a Deus, ela consegue sim realizar o propósito pelo qual ela existe. E eu entendo que o meu propósito é trazer esse resgate de quem eu sou. Então essa menina, lá, a Paula Sabrina, lá do passado, ela, quando fez esse exercício,
Ela entendeu isso. Olha, o processo que foi tão legal. Eu não precisava ser, de fato, uma dentista, mas eu precisava entender que aquilo que eu faço, ele traz um resgate de si. E isso traz sorriso, sim. Isso muda a vida, sim. Isso traz saúde para o corpo e para a mente. E você? O que a sua menina de 15 anos acreditava que era possível? O que aquela menina lá, qual era a fé que movia ela? Então agora pensa, o que você pode fazer hoje para honrar essa menina e essa fé que em ti habita? Pode ser um gesto simples, cantar, escrever, dançar, falar com Deus, agradecer. Eu lembro que eu amava dançar. Minha mãe tinha um salão dentro da casa dela. E ela tinha um espelho enorme. Eu adorava. Eu tinha, na época, uma radiola. Era a radiola mesmo que eu tinha. Minha mãe me deu. Eu adorava colocar música, até música do rádio mesmo. Eu adorava pegar as escovas dela e ficar ali na frente do espelho cantando, com 15 anos mesmo. Cantava tudo, dançava tudo. Isso me movia e me fazia feliz. E eu acho que hoje eu preciso voltar a dançar mais. Colocar mais música e dançar. E você? O que você pode fazer hoje para resgatar aquela menina lá com 15 anos? Eu também adorava escrever. Escrevia cartas enormes para minha amiga Ana Paula. Cartas assim de 6, 8 páginas de caderno. Era maravilhoso. Ali eu acho que eu fazia a minha terapia. Me conte aí. Quando você volta a acreditar em si, você volta a ouvir a voz de Deus e Ele te guiando. Porque fé em Deus e fé em si mesma não se separam. A fé em Deus te dá força e a fé em si te dá movimento. Qual pequena ação você vai fazer hoje para se reconectar com essa menina e com a sua fé? Me conta aí. Conta aí, Denilze, o que você vai fazer? A Denilze ontem estava toda linda lá na feira. Eu tenho a impressão que a Denilze era uma jovem muito feliz, muito alegre, muito positiva. Era assim, Denilze? Olha para vocês verem. Você tem a radiola? A minha foi vendida. Acho que minha mãe doou a minha radiola, na verdade. Eu também adoro dançar, Denilze, até hoje. A vida adulta te ensinou a ser forte. Mas a tua menina interior quer te ensinar a ter leveza, alegria e fé. Fé em Deus que te conduz e fé em si mesma que te move. Quando as duas se unem, você floresce. E o impossível começa a acontecer. Então hoje, olhe para dentro e diga para si mesma, eu acredito em mim, porque Deus acredita em mim. Isso é uma grande verdade. Vamos repetir? Eu acredito em mim, porque Deus acredita em mim. A tua paixão não morreu, só estava esperando o momento certo para renascer. Então, para a gente encerrar, eu queria muito que você fizesse esse exercício hoje. Coloca uma música daquelas que você amava dançar. Sexta-feira foi
em uma festa e tocou algumas músicas lá daquela época em que aqui tinha uma discoteca, né, uma boate onde a gente ia dançar. E eu adorava, adorava ir. E foi nessa época mesmo, os meus 15 anos. E, e eu adorava ir para lá. E eu dançava tanto que eu voltava para casa, eu tinha que tomar outro banho, de tanto que eu suava. Porque a dança, ela me enchia de energia, ela me enchia de alegria. E às vezes é essa energia e essa alegria que precisa ser resgatada. Para mim era dança, mas para você o que é? O que é que você precisa resgatar? A Denilze está dizendo assim que ela vendeu, né, a radiola, que ela ainda tem a radiola, que ela casou, já teve filha, que ela casou nova, mas foi muito bom. Ela gosta de pessoas, ama estar ajudando pessoas a ser felizes. A felicidade está dentro de nós e com Deus, isso é verdade, Denilze. O que você está falando é o que eu penso, adorando suas falas. Que bom, Denilze. Ontem não consegui assistir, muito corrido. Ontem a live foi à tarde. Nosso tempo era muito bom. A discoteca era bom demais, não era? Era isso mesmo. Mas a dança nos libera das tristezas, é fato. E isso é um fato mesmo. Eu lembro que quando eu estava mais cansada ou me sentindo sobrecarregada, eu ligava o rádio. Na casa da minha mãe, nós gostávamos tanto de música que meus irmãos conseguiram fazer uma conexão com uma caixinha de som da nossa radiola até o banheiro. E ali a gente ligava. Enquanto tomava banho, olha para você ver, nós tomávamos banho ali dançando e ali a gente extravasava a nossa tristeza, as nossas preocupações, né, as nossas saudades, né, não sei meus irmãos, mas eu sentia muita falta dos meus amigos de Brasília e sinto até hoje, na verdade, amigos tão especiais. Quando a gente encontra parece que foi ontem, mas aquilo ali me fazia extravasar. E quem sabe hoje, nesse domingo, não é dia de você extravasar, sabe? De você fazer isso. Liga aí. Na época eu gostava muito de ouvir Menudo, Ahá. Eu gostava muito de ouvir o Kid de Abelha, Paralamas do Sucesso, né? E dançava até suar. Quem sabe hoje não é dia disso aí. A Denilze disse aqui, ó. Como dizia minha mãe, quem canta os males espanta. Isso mesmo. Então hoje, ó, o nosso exercício é esse. Vamos voltar lá nos nossos 15 anos e resgatar, sabe, a fé que existia em nós, a fé que existia em Deus. A gente sabia que o que a gente colocava na mão dele, ele ia nos guiar. Então, vamos lembrar, a fé que vem de Deus, ela nos guia, mas a fé que há em nós mesmos nos move. Então, vamos resgatar essa menina. Não é viver como essa menina, é saber que esse mover que existia em nós, ele ainda está aqui dentro, ele habita em nós. Essa menina que sonhava tanto, que tinha força para realizar tanta coisa, ela ainda habita aqui. Então vamos honrá-la, sonhando e realizando, né? Com muita fé, com muita dedicação e determinação. Vamos ficar por aqui? Hoje é um dia muito especial, é um domingo,
né? Nós cristãos acreditamos que o domingo é o dia do Senhor. Então, já que a gente falou um pouquinho sobre fé, que a gente hoje se dedique a isso, a olhar para Deus com gratidão por Ele ter nos feito tão cheios de fé, mas olhar para nós mesmos, sabe, resgatando essa alegria de viver, resgatando esse desejo por realizar e crendo, né, sabendo que em nós existe a força que move. Ok? Se fez sentido para você, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando resgatar lá essa menina de 15 anos. Essa energia que essa menina de 15 anos trazia. Essa vontade de viver que existia dentro de nós. Sempre muito bom estar aqui com vocês, Denilze, minha companheira de todas as manhãs, muito obrigada. Um domingo maravilhoso para vocês, cheio de energia, cheio de fé, cheio de movimento. E até amanhã, às 6h13, para o nosso despertar, o poder que há em você. Ó, até amanhã. Tchau, tchau.